Para a gente continuar sobre esse assunto, debatendo mais sobre os desafios de pessoas com autismo, a gente convidou o médico pediatra, Dr. Leonardo Perfecto, né? Perfecto, né? Que está aqui no estúdio, ao vivo do BG News. Boa tarde, doutor Leonardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, podemos dizer assim que seria um sonho, um universo desconhecido, né? Que precisa ser descoberto, né? Já quando há essa percepção, já no nascimento da criança, a questão do autismo? Boa tarde. Boa tarde. Então, como foi falado, né, quanto mais precoce o diagnóstico, a observação, melhor é para o desenvolvimento dessa criança ao longo da sua vida, né? Alguns sinais, ali ele fala, a partir de 3 anos, onde geralmente se fecha o diagnóstico. Mas também, como o colega falou, quando começam alguns sinais que a mãe percebe, por exemplo, um bebê que está mamando no peito de 2, 3 meses e que não interage visualmente com a mãe, pode ser um sinal. Vamos prestar atenção nessa criança, vamos procurar observar outros sinais associados. Uma criança que está em desenvolvimento e com 6 meses de idade, a gente já espera 6, 7, 8 meses, que ele já se sente sem apoio, ele não está sentando, sinal de alerta. Tudo são sinais de alerta, para que quanto mais precoce a intervenção, melhor se dá esse desenvolvimento da criança. Então, e os números são alarmantes, né? Porque são mais de 70 milhões de pessoas no mundo, né, que têm autismo, né? Então... Hoje as estatísticas demonstram que a cada 68 nascidos, pode desenvolver, pode ter o transtorno do espectro autista. Agora, a gente vê que são pessoas que a gente percebe, né, que são muito dedicadas num tipo de atividade, né? Um trabalho multidisciplinar feito com a criança vai fazer com que ela desenvolva e tente levar uma vida normal, né, doutor? Sim, uma das características, inclusive, do transtorno é essa restrição de interesse por atividades. Mas isso pode ser limitante. Essa menina que a gente está mostrando, doutor, por exemplo, né? Olha só. Né? Sim, você vê que ela tem um foco, a atenção dela é direcionada para aquilo. Dependendo, se ela não fosse estimulada, provavelmente ninguém ia descobrir esse talento dela e ia ficar escondido esse talento. E a gente vê que tem talentos para diversas áreas da sociedade, né? Sim, eu até estava assistindo algumas reportagens e até encontrei uma da Record, que era um adulto que foi diagnosticado tardiamente e ele é um administrador e ele executa na empresa dele a atividade com grande maestria. Então, não é por ele ser autista, né, que ele vai ter prejuízo no seu desenvolvimento profissional. Pelo contrário, ele é tão dedicado, focado, que a atividade dele sai quase 100%, podemos dizer assim. Para que a pessoa possa entender também melhor em casa, né, o autista ele é diferente da síndrome de Down, né? São duas coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Mas pode uma criança ter os dois sintomas da mesma coisa? Pode, porque a síndrome de Down, né, como a gente falou mês passado, sobre a trissomia do 21, problema cromossômico, né? Só que esse indivíduo, ele pode ter uma predisposição maior a algumas comorbidades. O que é isso? Ele tem um diagnóstico de síndrome de Down, pelo cromossomo, mas ele pode apresentar transtorno do espectro autista, ele pode ter TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, né, não é uma regra, mas pode ser que isso aconteça. Mas são condições separadas e independentes. Como é que já constatado, né, com um diagnóstico precoce na criança, como o doutor Leonardo está explicando também, qual é o procedimento que a mãe tem que fazer? Existe um tratamento, existe uma medicação específica para aquilo? Ou já começar a incentivar a criança para um tipo de atividade, tentar levá-la para uma aula normal com as outras crianças, um convívio sociável? Sim, a questão do tratamento, primeiro. O tratamento ele é multidisciplinar, envolve desde o médico pediatra, o médico neurologista pediatra, o psiquiatra infantil, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Por causa da voz, a gente percebe que eles têm uma dificuldade na fala, né? Sim, geralmente esses indivíduos têm um atraso no desenvolvimento da fala. Então eles necessitam também da ajuda do fonoaudiólogo. Então é uma equipe que vai fazer o acompanhamento. O diagnóstico é dado pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil. Isso aí é meio que convencionado mesmo, porque é um diagnóstico sério, né? E com isso também vem todos os direitos que esse indivíduo tem. De acompanhar uma escola normal, com professor auxiliar, para se adequar às condições de ensino e aprendizagem. Doutor, como profissional dessa área, você já trabalha há muito tempo com isso, né, com essa questão do autismo, a gente tem o que comemorar no Brasil ainda, essa data é importante, que é uma data mundial também, tem muita coisa a fazer ainda, o
o poder público tem como também ajudar essas pessoas? Sim, tem porque o diagnóstico muitas vezes ele é feito nas unidades de saúde, né, falando do serviço público, até mesmo no serviço privado também, mas já que, né, tocou no sistema público, então, sim, há muita coisa ainda a ser feita. Precisamos, sim, de mais psicopedagogos nas escolas e na saúde, precisamos de mais profissionais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, dentro dessa gama de profissionais que é necessário tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento e estímulo dessas crianças. Então, fazendo todo esse trabalho já do tratamento, essa prevenção que é feita já desde bebezinho, a criança pode crescer um jovem e pode ser inserido na sociedade e ser um adulto profissional também de diversas áreas. Sim, porque o cérebro da criança, nos 3 primeiros anos de vida, existe um fenômeno muito importante chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar aos estímulos. Então, vamos aproveitar isso desde cedo, porque daí a gente consegue ter benefício lá na frente para esse indivíduo. Tá certo. Olha, queremos agradecer aqui a presença do Dr. Leonardo, gentilmente já veio outra vez para a gente falar de uma outra questão. Né? A gente coloca o BG News também à disposição. Então, Obrigado. Vamos tentar fazer com que a data as pessoas se conscientizem, porque o autista, como diz ali a mãe, é um cidadão e tem que ter inserido dentro da sociedade como uma pessoa a ser respeitada também, que é o que mais as pessoas precisam de hoje em dia. Né? Perfeitamente. Tá certo? Obrigado. Boa Muito semana, obrigado doutor. também. Tudo de bom.